A presidente do Palmeiras pensa o Palmeiras como um clube de Série D. D de dado. D de dado. Pra menor. Não é Libertadores. Tá? Só sei que ouvir do Palmeiras é o que eu tô falando. Se voltar pra cá, não volta, salário alto. Ou seja, todo mundo ou é caro ou tem salário alto. Então, é o pensamento de Série D. Então você contrata jogadores da Série D, você contrata jogadores que estão saindo aí de torneios infanto-juvenis, torneios recreativos, torneios beneficentes, e você forma um time de futebol, porque com certeza esses caras vão custar no orçamento do Palmeiras. Então, o pensamento dela é de um time de Série D, ela surfou, e isso eu vou repetir sempre, como surfa na onda daqueles que pensaram futebol no Palmeiras, Paulo Nobre, Maurício Gagliotti, o Alexandre Matos, com erros e acertos, mas em primeiro lugar pensavam no clube, gostavam no clube, queriam o melhor do clube, queriam um clube competitivo, queriam um clube vencedor, não faziam do clube uma instituição financeira. Isso. Não, ela quer fazer do clube uma instituição financeira. Pelo outra próprio pergunta muito sincera. E outra, dizer o seguinte, o Palmeiras, atenção você que acha isso, o Palmeiras não vai quebrar, não está quebrado. Conversei ontem com pessoas do Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras. O balanço do Palmeiras é ótimo. O que existe no Palmeiras hoje é uma falta completa de planejamento de futebol. Em qualquer clube do mundo que tem dívida, se investe, tanto quanto a dívida, desde que você a coloque no organograma financeiro. O que o Palmeiras arrecada consegue pagar parcelas e dívidas para investimento no futebol, para uma rentabilidade lá na frente, com títulos, com competitividade, com premiações? Óbvio que sim. Fim de papo. Não, fim de papo, escambau. Vou te fazer outra pergunta, porque você é um cara muito... conhece muito a história do Palmeiras, vive muito o dia a dia do Palmeiras, etc e tal. Você citou aí Paulo Nobre, Gagliotti, quem mais? Alexandre Matos, que veio de fora. Você vai entender a minha pergunta. Leila Pereira e o Anderson Barros são hoje as cabeças do futebol do Palmeiras. É isso, né? Do clube. É impressão falsa minha ou eles não têm nenhuma identificação com o Palmeiras? Zero. Com a história do Palmeiras? Zero, ao contrário. Zero. E isso, porque isso pega muito pesado. Não, mas aí eu queria falar. Aí eu quero falar. Então, a gente vai jogar por jogar no lixo a ideia de SAF. Não, então, mas eu ia acrescentar. Eu ia acrescentar, Sormani. Eu ia acrescentar. O fato de você não ter identidade com o clube não significa que você não é um bom contraponto. Sim, mas depende. O John Textor tem alguma identidade? Mas ele se fez ter. Ok, mas o problema não é ter identidade ou não. Você olha pra Leila, você não vê nada. Pera um pouquinho. Você olha pra Leila, você vê um personagem. Deixa eu organizar a minha pergunta e existe uma figura que quer o próprio ego para alimentar as ideias dela particulares. Sormani, clube de futebol, time de futebol, aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro. É claro que competência é importante, SAF tá salvando um monte de gente e tal, mas a gente não pode negar, né, a origem dos clubes. A identificação com uma cidade, com um bairro, com uma classe social, com uma etnia ou com uma nacionalidade, etc. Não dá para negar. Então, por exemplo, o Santos tem a sua história ligada a Santos, né? A Baixada Santista. E essa história, isso que ele tá levando a essa desgraça aí. Não, tá levando essa desgraça aí. Mas tô dizendo isso que você fala que falta pra Leila Pereira, que sobra no Santos, tá levando o Santos no buraco. Isso, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Mas, Mani, por exemplo, se aparece uma SAF, tá bom? Aparece lá um cara da Tailândia, eu vou comprar o Santos e vou mudar o Santos para Ponta Porã. Mas aí desculpa, Fresão. Eu sei que eu tô exagerando. Toda a história da discussão. Porque isso não vai acontecer. Quando você fala um troço desse, o torcedor ignorante do Santos acha que isso pode acontecer. O que eu tô querendo dizer... Use um outro exemplo, por favor. Tá bom. Use um outro exemplo. Não vai mudar. Tá bom. Eu não sei qual exemplo. Use um exemplo. Você falou em Tailândia. A família Silva Praba, que chegou ao Leicester. Eles
a integração deles com a comunidade foi algo lindo. Sim, mas aí o cara morre no acidente. É o Textor. Mas essa é a diferença de um para outro. O Textor não mudou o Botafogo de lugar, não tirou do Newton Santos, não mudou a cor do uniforme, não fez nada. Eu sei. Você tem que então, espera, deixa eu falar. Eu vou me explicar melhor. Eu acho que o Textor hoje, o Textor entendeu isso. Não quis mudar o Botafogo de cidade, não quis mudar as cores do Botafogo, não quis fazer... Enfim, uma coisa que o Bragantino, por exemplo, que a Red Bull fez diferente com o Bragantino. Por quê? O Bragantino não tem essa raiz tão forte no futebol. Não tem torcida grande e tal. Você consegue fazer isso numa cidade pequena. Como fez lá com o Leipzig, como fez lá com o Salzburg. O que eu tô falando... Eu acho que o Textor hoje tem mais identidade com o Botafogo do que essas pessoas que estão muito mais. É isso que eu quero dizer. O cara se sente. Eu acho que o cara se sente, claro. Eu acho que os palmeirenses hoje não se veem representados pela ao contrário, porque são as falácias ditas. Santos sabe, são promessas não cumpridas. É um personagem montado, são ironias, são deboches assim. Existe um personagem moldado dentro de um próprio ego que não condiz com a identidade do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras tem uma coisa histórica ali com os italianos, não é isso, a questão não é a questão histórica, a questão não é essa, a questão é você gostar do que faz, investir no que faz, ter a paixão pelo que faz e ao mesmo tempo você equalizar os seus investimentos no que faz. Claro que isso é difícil, é um cenário muito perfeito, mas existe. Eu falo que a diferença de um cara que tem essa identificação no momento que o Palmeiras está vivendo hoje, para essa pessoa que está no comando do Palmeiras hoje, é você olhar, e parece dois exemplos bobos, tá? Mas é onde o cara fala assim, é por isso que o cara quis fazer acontecer. Por causa de dois fatos muito engraçados que eu digo não, mas assim, que tô entendendo de quem você tá falando. Tô falando do Paulo Nobre e do Maurício Gagliotti. A diferença do porquê que os dois fizeram acontecer muitas coisas. Quando você assiste o vídeo que viralizou recentemente, e é um vídeo, bom, eu me senti muito representado, emocionado, porque a minha reação foi a mesma, de todo mundo foi a mesma. O Maurício Gagliotti na arquibancada no Maracanã, na final da Libertadores contra o Santos, sai o gol do Breno Lopes. O Maurício sai rolando, literalmente, pela arquibancada, capotando, sai no chão, se ataca no chão, é máscara pendurada, é não sei o quê, e ajoelha, aquela coisa, sabe, e chorando e falar, e gritando. Ou seja, o Maurício Gagliotti torce pro Palmeiras mesmo. A Leila Pereira não é torcedor do O cara vai ver um momento como esse, vai ver um Abel puto e fala assim, Abel... E nem virou, né, o que precisa? Por exemplo, o Textor virou torcedor do Botafogo. Que a gente tá... Entendeu? Ele vai olhar para o Abel e falar assim, Abel, vamos fazer? O que precisa? Calma, então vamos dar um jeito nisso aqui. E a Leila não tem essa atitude. Ou o outro. Tem um documentário extremamente emocionante, inclusive até o meu tio faz parte do documentário, eu vejo esse documentário, claro, extremamente emocionado, né? Que é o 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense, que conta toda a história da trajetória da fila do Palmeiras até o... Foi o Mauro Betti que escreveu, né? Foi o Mauro teve participação. Mauro Betti escreveu, aliás, o primeiro livro foi lançado no Brasil, isso na época quando o Cabral chegou. Tal, Carta do Caminha, quem escreveu foi o Mauro Betti. O Caminha escreveu, mas ele passou pro Mauro Betti. Sim. Mauro Betti olhou. E roteirizou, transformou no documentário. Mas assim, e num livro. Tem a cena pra mim, clímax daquele documentário, é quando pergunta ao Paulo Nobre, né? Ele fala assim, e aí? 12 de junho de 93, Paulo, ele fala assim, chegou o 12 de junho. E ele abaixa e começa a chorar copiosamente. Essa paixão a gente não vê. Isso aí, Flavinho, isso quando você dá numa pessoa que gosta de futebol, mas que entende de administração, como esses dois, faz acontecer. É lógico. Porque o negócio da SAF... E hoje o Palmeiras precisa é isso. É preciso ter um pouco de paixão também no futebol. Claro que tem que ter. Não basta. É óbvio. Eu acho que você tem que... Você acha que não? Não, eu acho que tem um contraponto. Acho que tem um monte de gente apaixonada pelo clube que só faz bobagem. Mas não é paixão pelo clube. Não, todos. O que eu tô dizendo é que tem que ter também. O que eu acho é o seguinte, isso faz diferença. O cara dono de uma SAF, o cara tem que saber administrar o que ele tá pegando. O diretor, o cara que ele vai contratar lá pra trabalhar, pra ser o CEO dele lá, esse cara tem que conhecer futebol. Eu não acho que tem que ser apaixonado pelo clube. Você acha que... eu acho. Não acho. Eu acho que porque essa paixão pode estragar um projeto. Essa paixão pode estragar um projeto. Gastando o dinheiro do clube. Exatamente. O clube tem que ser bem... É uma empresa.
é uma empresa. Também acho. É uma empresa. Você tem que pegar um cara que nem o Textor. O Textor foi lá, pegou o Botafogo. Claro, ele curte o Botafogo. Ele ama o Botafogo. Ele vive o Botafogo. Mas é o seguinte, ele pensa no que está fazendo. Entendeu? Porque se ele fosse agir com a passionalidade de torcedor... Não venderia o Jefinho. Ele teria mandado embora o Luiz Castro no começo, quando acabou o Campeonato Carioca. Vendeu o Jefinho. Acabou. Até antes. Se ele fosse ser esse cara que foi enrolar... competente e apaixonado? Não pode ser competente e apaixonado? Não, eu acho que essas coisas, sabe... Pode ser. Melhor do que ser incompetente e não gostar. Se o Kleber Leite é rubro-negro? Vamos destruir o Flamengo. Destruir o Flamengo, cara. Mas tem pessoas... a gente vai encontrar... Mas tem pessoas e pessoas. Eurico Miranda. Você tá dando exemplo falando, Eurico Miranda. E quando você tem um projeto correto, um clube encaminhado, né? Um clube que hoje é praticamente inquebrável. Você tem um Palmeiras, um Flamengo, clubes que estão numa situação financeira confortável. Só os dois. Né? Só os dois. Sim, e você dá na mão de uma figura que, além de ter um bom viés empresarial, administrativo, é um cara que gosta, que vive, que sabe o que é futebol e que não se planta publicamente dizendo que não entende de futebol porque sou empresário. O problema acontece. A pessoa sente o momento e faz acontecer a virada de chave. Outra coisa que eu vejo quando você tem essa figura, não é figura, do clube desse jeito, pra Leila Pereira, tanto faz o Palmeiras ser campeão ou não. Tanto faz. Se é uma SAF e o cara não tem paixão, ele tem paixão pelo dinheiro. Ele quer ser campeão. Claro. Porque quanto mais campeonatos ele ganhar... Se a Leila não quer saber nem de grana e nem de... Não, de grana não. Ela quer... Aquilo que o Facingani fala, eu concordo com ele. Palanque. Ela quer administrar o Palmeiras como se fosse uma instituição financeira. Mas é muito mais do que isso. Que nem o Quesada lembrou ontem aqui. A dívida do Real Madrid é a maior dívida do planeta. Mas se você não fizer isso, o Real Madrid não vai fazer o estádio Bernabéu. Então você precisa ser apaixonado pelo menos por futebol. Pelo menos isso. É uma coisa assim. Você quer um exemplo? Por exemplo, qual pra mim é o dirigente de futebol hoje, que não é SAF, etc e tal, que seria o Petralha. Eu acho esse cara sensacional, cara. Você pode falar o que quiser dele. Pode falar o que... O cara tem paixão pelo clube dele. Petralha é o Eurico Miranda que deu certo. E ele faz acontecer pro clube dele. Dentro da limitação. Ele vai lá, briga pelo time dele, ele briga pela cidade dele, pelas cores dele, pelo que ele gosta e dá certo. E o Atlético Paranaense hoje é um time que não está endividado, ao contrário, fecha no azul já, acho que há 8 ou 9 balanços, sempre fechando no azul, com esse cara.